Fala, investidor e futuro investidor, quem tá falando aqui é o João Pedro Souza do Mente Milionária e hoje eu vou abrir a minha carteira. Vou mostrar para vocês em quais ativos eu invisto e qual a composição da minha carteira. Bora para a tela. Primeiramente aqui eu tô aberto no Investidor 10, que é o site que eu utilizo para fazer a compilação da minha carteira, Mente Milionária. Eu estou com um patrimônio atual de R$ 99.866,03, tendo um valor investido de 93 mil. Isso me dá uma variação positiva de 7%, pouco mais de 7%, e uma rentabilidade de 32,56%. Os proventos que eu recebi nos últimos 12 meses foram R$ 5.262 e os proventos recebidos totais até agora da carteira foi de R$ 11 mil. O legal do Investidor 10, que ele faz essas análises aqui, Você possui mais de 30% do seu patrimônio em ações. Considere diversificar o seu patrimônio. Já eu vou falar para vocês sobre a alocação ideal, para mim a composição ideal que eu quero adotar na minha carteira nos próximos meses. A gente pode ver aqui a evolução do patrimônio. Vou puxar desde o início. Vocês podem ver aqui, que eu comecei a investir basicamente no início de 2020. Patrimônio de R$ 6 mil. Isso foi subindo. No final de 2020, eu já tinha um patrimônio de quase 17 mil. Ao final de 2021, eu estava com um patrimônio de quase 21 mil. Ao final de 2022, um patrimônio de 40 mil. Ao final de 2023, um patrimônio de 68 mil. E agora, no fim de 2024, um patrimônio de 100 mil reais. Finalmente, eu cheguei no tão sonhado 100 mil reais. Então, a gente pode ver que eu levei 4 anos para chegar nos 100 mil reais e a média de aporte que eu fiz nesse tempo todo foi na casa dos R$ 1.000. Principalmente no início tinha mês que eu não investia nada, depois em alguns meses eu tive que resgatar, não tinha muita constância nos investimentos durante o início da minha jornada e conforme o tempo foi passando, eu fui criando a consciência de investir todos os meses. E eu posso dizer que eu peguei firme mesmo nos investimentos a partir do início de 2022, quando eu investi todos os meses religiosamente. Eu cheguei no máximo aqui num patrimônio de pouco mais de 101 mil reais e agora deu uma pequena queda na bolsa e o meu patrimônio baixou dos 100 mil reais. Mas tá tudo certo, é assim que funcionam os investimentos. E você tem que ter estômago para aguentar isso. Bora para a composição atual da minha carteira. Minha carteira atualmente é composta por quase 37% de ações, quase 26% de fundos imobiliários, quase 19% de ETFs internacionais. Todos os investimentos que eu tenho no exterior são ETFs. 8% em cripto, 6% em tesouro direto e 3% em renda fixa. Bora esmiuçar aqui e ver quais são os ativos que tem dentro de cada classe. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui na ordem de menos importância para mim. Aqui a gente tem a renda fixa, onde eu tenho quase 3 mil reais, um ativo só dentro da renda fixa, uma variação de 47%, uma rentabilidade também de 47%. Nesse caso aqui, a variação e a rentabilidade são iguais. E esse ativo é um CDB pré-fixado de 14,85%. O vencimento dele é mês 5 de 2026. Então, no próximo ano, na metade do próximo ano, eu vou estar podendo resgatar. E eu peguei esse investimento aqui, se eu não estou enganado, em 2022. O próximo ativo é o Tesouro Direto, onde também eu só tenho um ativo. Um total de R$ 6.675, com uma variação negativa, já vocês vão ver por que a variação negativa, e uma rentabilidade de 46,13%. Por que essa rentabilidade está grande? Porque no passado eu já tive mais ativos na categoria Tesouro Direto que me deram uma ótima rentabilidade, um ótimo retorno. Então, da mesma forma que quando eu vendo um ativo com prejuízo, isso impacta na rentabilidade da minha carteira para o resto da vida, quando eu liquido algum investimento com rentabilidade positiva, com retorno positivo, isso também impacta na minha carteira o resto da vida. Mas no momento, eu estou levando fumo nesse ativo aqui. Vamos ver qual que é. Tesouro IPCA mais 2035. Uma quantidade de 3,22, preço médio de 2.155. E o preço atual de 2.073, variação negativa de 3,83 e uma rentabilidade nesse investimento de menos 3,43%. Galera, por que o Tesouro IPCA, por que meu Tesouro IPCA está negativo nesse momento? Ele é um Tesouro IPCA com vencimento em 2035 e a taxa contratada foi uma taxa de
7,09, IPCA mais 7,09. Quando essa taxa do IPCA começa a subir, quanto mais ela sobe, o valor unitário do ativo ele diminui. E é por isso que a variação fica negativa. Ao passo que, quando essa taxa começar a cair para IPCA mais 6, IPCA mais 5, IPCA mais 4, o valor unitário do título vai começar a subir e eu vou ganhar dinheiro com a marcação a mercado. Eu já expliquei isso num vídeo e eu vou deixar num card em algum canto aqui da tela para você assistir depois. ETFs internacionais, 3 ativos, num valor total de 18 mil reais. Aqui, ó, variação quase 21% e uma rentabilidade de 60%, quase 61% de rentabilidade. Eu vou te mostrar qual foi o ativo aqui que estourou. Primeiro temos esse ativo aqui, ó, o JEP, com quantidade de 17,45, preço médio de 56 dólares, preço atual 59 dólares, variação 5%, rentabilidade 30%, saldo pouco mais de $1.000. Esse ETF JEP, ele é um ETF que compila as boas empresas pagadoras de dividendo nos Estados Unidos. Por isso que eu escolhi esse ativo. O QQQ é um ETF que compila as empresas do setor de tecnologia nos Estados Unidos, como Microsoft, Google, Tesla, Nvidia e por aí vai, Meta e muitas outras. Eu tenho duas quantidades dela, um preço médio de 306 dólares e um preço atual de 526 dólares. Basicamente 527 aqui, né? Variação de 71%, rentabilidade de 90%. Esse foi o ativo que fez a minha carteira dolarizada explodir. Inclusive, eu até fiz venda desse ativo aqui, porque dentro da minha carteira dolarizada, ele já estava equivalendo a mais de 50%. Então, ele acabou deixando os outros dois ETFs para trás e eu tive que vender um pouco e rebalancear e não me arrependo disso. Como vocês podem ver aqui, ó, também um saldo de $1.000, é um saldo bem parecido com os outros dois ETFs. Eles estão bem equilibrados, bem balanceados. O próximo ETF é o VNQ, que é um ETF de REITs, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos. Quantidade de praticamente 13 aqui, preço médio de 86 dólares, preço atual 91,43 dólares. E uma variação de 6%, rentabilidade de 11,71%. Ô João Pedro, por que a rentabilidade é diferente da variação? Gente, a rentabilidade ela inclui os dividendos pagos, por isso que ela é maior. A variação ela é só em relação ao valor que você comprou e o valor atual. Preço de compra, no caso preço médio e preço atual. Isso é variação. Agora, a rentabilidade, ela inclui os dividendos pagos, por isso que ela costuma ser maior. Então, você pode ver aqui que dentro da minha carteira dolarizada, ela está bem equilibrada. Para mim, ela está redonda e eu não pretendo mexer nela, a não ser fazer mais aportes, né? Mas não pretendo incluir nenhum outro ativo por enquanto. A próxima classe de ativos são as criptomoedas, onde eu tenho 3 criptomoedas. A variação aqui, ó, de 29%, a rentabilidade de 9%. Primeiro ativo Solana, quase 2 unidades, preço médio de R$800, 806, preço atual 808, uma variação positiva pequena aqui, nada demais, não estou ganhando muito dinheiro. Ethereum, 0,15 unidades, preço médio 16 mil, preço atual 13 mil. Tô perdendo uma graninha aqui, um saldo de R$2.000, R$2.150. E o Bitcoin, quantidade de 0,01, preço médio de 281 mil, preço atual 511 mil. Aqui eu tô ganhando um dinheiro legal na variação desse ativo aqui. Como as criptomoedas não pagam dividendos, a variação é basicamente igual à rentabilidade, né? A gente pode dizer assim. É por isso que aqui não aparece rentabilidade, aparece só a variação. Nesse momento aqui, eu estou ganhando dinheiro com Bitcoin. Um saldo de R$5.142. Esses aqui foram os preços médios, tá, galera? 281 mil, 16 mil, não é o valor que eu tenho atual. O valor que eu tenho são esses aqui, ó. R$5.000, R$2.000, 1.400. Passando para o próximo ativo, que são os últimos dois e mais importantes ativos da minha carteira, a gente vai falar sobre fundos imobiliários e ações. Primeiro, fundos imobiliários aqui. 7 ativos, valor total de quase R$26 mil, uma variação negativa de quase 15%. Os fundos imobiliários estão derretendo. Isso aí me causa medo? Não, porque eu sei que isso é devido à atual conjuntura do mercado, à atual conjuntura política do nosso país e futuramente isso vai mudar. No entanto, eu estou com a rentabilidade positiva, né? Vocês podem ver aqui quase 6%. Por quê?
apesar das cotas estarem baixando de valor, os fundos imobiliários me pagam dividendos mensais e isso fez com que a rentabilidade estivesse positiva, ou seja, eu não estou perdendo dinheiro nos fundos imobiliários, porque a quantidade de dinheiro que eles me pagaram está suprindo nesse momento essa variação negativa. E aqui, como são bastante ativos, eu vou passar rapidamente falando sobre eles aqui. Eu tenho uma perspectiva de ter uma composição igualitária na minha carteira, aqui no caso de 3,5%. Só que atualmente não é isso que a gente vê e eu tenho que fazer um rebalanceamento. Particularmente, eu gosto de fazer o rebalanceamento somente com os aportes. Dificilmente eu vendo algum ativo para rebalancear. Eu fiz isso nos ETFs internacionais porque eu julguei necessário, mas com fundos imobiliários e ações eu dificilmente faço. Quando eu faço venda, é porque eu percebo que aquele ativo já não cumpre mais os pré-requisitos que fizeram eu comprar ele, ou seja, perderam os fundamentos. Aí eu faço venda. GGRC11, que é um fundo imobiliário de logística, BTHF11, que é um fundo imobiliário conhecido como hedge fund, para mim é um fundo de fundos, né? Porque ele incorporou o BCFF, SNAG11, um FIAGRO, HSML11, um fundo de shopping, XPML11, um fundo de shopping, MXRF11, um fundo de papel e XPLG11, um fundo de logística. Então a gente pode ver que eu tenho 2 fundos de logística, eu tenho 2 fundos de shopping, eu tenho basicamente 2 fundos de papel, que é o MXRF11 e o SNAG11, porque o SNAG11 também é papel, e eu tenho o BTHF11, que é um hedge fund. Basicamente pode ser entendido como fundo de fundos aqui. Então essa é a diversificação da minha carteira de fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada para a rentabilidade? Na rentabilidade a gente pode ver que eu estou bem positivo aqui em alguns fundos. Ó. XPLG, MXRF e XPML estão com a rentabilidade bem boa. Inclusive esses últimos dois aqui, MX e o XPML. Isso significa que eles me pagaram muitos dividendos. O SNAG11 também está bem positivo aqui na rentabilidade. Agora, onde eu estou levando fumo aqui no HSML, BTHF e GGRC11. Curiosamente, são os últimos fundos que eu tive em carteira. Eu coloquei na minha carteira recentemente o HSML e o GGRC11. E o BTHF11, ele apareceu recentemente na minha carteira quando ele se fundiu com BCFF. Então, como eles são mais recentes, é natural que não tenha dado tempo deles fazerem tantos pagamentos assim. E aí a minha carteira nesses fundos imobiliários está sofrendo um pouco, mas isso aí é coisa de momento. Mais para frente, tenho certeza que os pagamentos vão suprir isso aí e também a variação vai ficar positiva, né? Quando essa taxa de juros no Brasil resolver cair. Nas ações eu tenho 10 ativos, um valor total de R$36 mil, quase 37, uma variação positiva de 16%, uma rentabilidade positiva de 34%. Por incrível que pareça, as ações não estão sofrendo tanto quanto os fundos imobiliários com essa alta de juros. Eu creio que é porque as ações já têm uma quantidade de investidores muito maior e já é uma classe de ativos que vem desde o século passado. Os fundos imobiliários são recentes, querendo ou não, e tem uma base de investidores muito menor. Então ele sofre muito mais com essa oscilação da taxa de juros, com essa alta da taxa de juros. Eu possuo em carteira CPFE 3, CPFL Energia, ISAI 4, que é a Transmissão Paulista, ITSA 4, que é a Itaúsa, TAI 4, que é a Taesa, BBSE 3, BB Seguridade, SAPR 4, que é a Sanepar, KLBN 11, que é a Klabin, CXSE 3, que é a Caixa Seguridade, SAMB 3, que são as ações ordinárias do Santander, e BBAS3, Banco do Brasil. Falando em Banco do Brasil, olha essa rentabilidade aqui. Cara, mais de 100%. É impressionante. Uma variação de quase 51% na cota. Olha o meu preço médio 18, preço atual 27, e uma rentabilidade de quase 101%. O tanto de dividendo que essa ação me pagou aqui não está escrito na história, frente aos outros aqui, né? Olha, a Caixa Seguridade aqui também, ó, 138%. Impressionante como é o poder das ações, né? Não é à toa que eu tenho ela disparado com a maior classe de ativos aqui. Galera, basicamente aqui a gente pode ver o quê? Eu tenho 2 ações de bancos, Banco do Brasil e Santander. Eu tenho 2 seguradoras, Caixa Seguridade
IBB Seguridade. Eu tenho 3 ações de energia, Taesa, Transmissão Paulista e CPFE. Eu tenho uma holding financeira, que é a Itaúsa, uma ação de commodities, que é papel e celulose, na verdade, que é a Klabin, e eu tenho uma ação de saneamento, Sanepar. Essa é basicamente a minha diversificação. Mais para frente eu quero fazer outros vídeos, um vídeo só sobre as minhas ações, outro vídeo só sobre os meus fundos imobiliários, para eu poder destrinchar melhor e mostrar para vocês aqui qual foi o meu racional quando eu fui investir nessas ações, quando eu escolhi investir nesses fundos imobiliários, beleza? Isso aí vai ficar um próximo vídeo, para esse vídeo aqui não ficar muito grande. Esse vídeo aqui teve a intenção de mostrar a fotografia atual da minha carteira para vocês, como forma de incentivo e transparência aqui. A gente pode ver aqui que em 4 anos eu consegui sair basicamente ali do zero para os 100 mil reais, e eu pretendo chegar no fim desse ano aqui na meta de uns 120 mil reais investidos. Será que eu vou conseguir? Então fica comigo até o fim dessa jornada. Já se inscreve no canal, comenta aqui a sua dúvida, compartilha com algum amigo e até a próxima!